Oi, gente, bom dia a todos. Em nossa aula de hoje vamos falar sobre gerenciamento de vítimas com acidentes e catástrofes em múltiplas vítimas, certo? Então, vamos dar início aqui ao estudo do salvamento, do resgate de vítimas que foram submetidas a acidentes, catástrofes e lesões que geraram múltiplas vítimas, que a gente sabe que é uma situação difícil de lidar por causa da demanda de atendimentos e que muitas vezes essa demanda ultrapassa a capacidade da equipe de resolver aquela situação, devido à gravidade do acidente e devido também à dificuldade de gerenciar essas situações. Então, catástrofe ela é um acontecimento súbito de consequências trágicas e calamitosas, é um grande desastre ou, nas palavras do autor, uma desgraça. Então, a catástrofe ela pode ser de causas naturais ou não, pode ser acidental também, e é quando envolve um grande número de pessoas ali vítimas daquela catástrofe. Nós podemos citar como exemplo os acontecimentos recentes dos rompimentos da barragem de Mariana e de Brumadinho, que foram duas catástrofes naturais provocadas pela explosão de rejeitos de minérios da mineradora e que provocaram todo aquele desastre que a gente acompanhou atônitos pelas redes sociais. E acidentes com múltiplas vítimas é um evento que gera simultaneamente o maior número de vítimas, de forma a comprometer a capacidade de resposta local disponível. Então, um acidente com múltiplas vítimas, por exemplo, pode ser uma colisão entre um ônibus com vários passageiros e um caminhão. Pode ser um capotamento com uma família inteira dentro do carro, digamos. Então, isso gera uma capacidade de resposta para as equipes de resgate muito defasada, porque muitas vezes aquelas equipes de resgate não têm condições nem suporte logístico de atender aquelas vítimas pela sua quantidade e pela gravidade do fato. A literatura diz o seguinte, que acidentes com múltiplas vítimas, eles podem ser classificados em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Os acidentes com múltiplas vítimas tipo 1 são aqueles que geram de 5 a 10 vítimas. Os acidentes tipo 2 são aqueles que geram de 11 a 20 vítimas. E os acidentes tipo 3 são aqueles que geram acima de 21 vítimas no mesmo acidente, comprometendo a capacidade local de resposta das equipes de resgate. Quais são as condutas do socorrista diante de um acidente ou de uma catástrofe que gera muitas vítimas? Avaliação primária, o X, ABCDE. Então, quando as equipes de resgate chegam na cena, que constatam ali o acidente e as múltiplas vítimas, se faz uma avaliação primária. O X é para verificar ali naquelas vítimas a presença, quem está com hemorragias severas, que precisam ser contidas para a manutenção da vida daquelas vítimas. O A é a avaliação da abertura das vias aéreas superiores. O B é se aquelas vítimas têm boa circulação ou se alguma delas está em parada cardiorrespiratória. Porque as vítimas que estiverem em parada cardiorrespiratória, sem ventilação ou circulação, precisam de atendimento imediato ali no local da cena para reiniciar urgentemente as manobras de reanimação e salvamento daquelas vítimas. O C são pessoas com boa circulação. O D é a avaliação do estado neurológico das vítimas, quais as vítimas que estão em alerta, que estão acordadas, e quais as vítimas que estão desacordadas. E o E é com relação à exposição, que é muito comum nos acidentes com múltiplas vítimas haver muitas fraturas ali, muitas
hemorragias externas também. Então a gente vai expor essas vítimas de que modo? Tirando os excessos de roupas dessas vítimas e buscando por fraturas e hemorragias que possam comprometer a vida dessa vítima. E aí, quando se fala em acidentes com múltiplas vítimas, se utiliza um método START para a classificação de risco. Que método START é esse? É um método de triagem para avaliar quais são as vítimas mais graves e quais são as vítimas menos graves. E também para avaliar quais são as vítimas com maior risco de sobreviver e aquelas com potencial risco de morrer. Porque aquelas que tiverem com gravidade maior deverão receber um atendimento prioritário. Para as vítimas desacordadas e com comprometimento maior do seu estado físico, elas vão receber uma lona vermelha, que significa atendimento imediato, urgente e emergente. Para as vítimas em situação moderada, ou seja, as vítimas conscientes, podendo ou não deambular na cena, ou seja, andar, ou aquelas vítimas que podem esperar um pouco por atendimento, elas receberão uma lona de cor amarela, que significa urgência. Para as vítimas que deambulam na cena, que não apresentam comprometimento do estado geral neurológico, que não têm hemorragias nem fraturas evidentes e que poderão esperar para uma transferência, para que o tratamento definitivo seja no hospital, a gente vai dar uma lona azul ou verde, que significa estado não urgente, não emergente. E aí a gente faz uma avaliação da cinemática do trauma. Todas as vezes que chegamos diante de um acidente com múltiplas vítimas, precisamos avaliar se aquele local é seguro para os socorristas e para a equipe que irá prestar os primeiros socorros. Então avaliamos a cinemática do trauma. Se é próximo a uma ribanceira, por exemplo, se é próximo a um local perigoso, com fios de alta tensão, se é próximo a um local com risco de alagamento, de choques. E tudo isso a gente avalia antes de fazer o socorro das vítimas, para que a gente não coloque em risco nem comprometa a segurança da equipe. Classificação dos tipos de traumas sofridos. Então ali a gente vai avaliar quais são os tipos de trauma. Se tem vítimas com trauma de abdômen, com trauma de tórax, com fraturas, que são traumas de extremidades. Se tem vítimas com traumas crânioencefálicos, muito comum nos casos de acidente automobilístico e nos acidentes com ônibus, envolvendo colisão e capotamento. A gente avalia o tipo de trauma sofrido pelaquela equipe. Aliás, pelas vítimas. Rápida remoção e transferência ao hospital. Diante de um acidente dessa natureza, o tratamento definitivo dessas vítimas será no hospital, seja para uma cirurgia ou para a estabilização do quadro. Então, por isso que o objetivo, num caso de acidente dessa natureza, é remover imediatamente para o hospital essas vítimas, onde terão um tratamento definitivo. Estabilização eficiente. Então, estabilizar significa diminuir os traumas sofridos pelaquela vítima. Por exemplo, em casos de trauma raquiomedular, precisamos estabilizar a coluna do paciente, transportando o paciente em prancha longa, imobilização cervical através do colar cervical e a correta maneira de manejar aquelas vítimas para retirada das ferragens e dos locais de difícil acesso, sem comprometer ainda mais o agravamento do trauma da vítima. E tratamento definitivo, que, como já falei, é feito no hospital. Agora, nessa segunda parte da aula, vamos falar sobre alguns instrumentos utilizados durante o resgate de vítimas para a imobilização dessas vítimas e para evitar que haja um trauma maior. A tala de imobilização, vocês podem ver aí nos slides, acompanhar as imagens que coloquei para vocês. Essas talas elas são muito utilizadas para estabilização de membros inferiores e superiores, para diminuir os efeitos gerados pelo trauma de extremidades. Então essa tala normalmente ela é feita de um material resistente
em madeira, a maioria das talas são feitas em madeira, usadas para imobilizar os membros superiores e inferiores da vítima, principalmente quando se tem a suspeita de fraturas e de hemorragias, que essa tala vai servir tanto como imobilização do membro, quanto torniquete, ali para prensar o local do acometido, né, do trauma, e com isso a gente dá um melhor suporte à vítima até que ela seja encaminhada ao hospital. E nós temos a prancha longa plástica, ela é utilizada para a remoção de vítimas desde o local do acidente até o hospital. A prancha longa ela é muito eficiente para evitar o agravamento de lesões raquiomedulares, ou seja, lesões na medula, e também lesões de tórax e de abdômen, quando essa vítima ela não pode ser manuseada de forma inadequada. Então é por isso que a gente tem as pranchas, que são equipamentos para imobilização. Nós vamos ver na aula seguinte, na próxima aula, como é feita essas técnicas de resgate e salvamento das vítimas e como são colocadas as vítimas nas pranchas, que tem todas umas técnicas corretas para manusear essas vítimas. O colar cervical ele é usado para a estabilização da coluna cervical do paciente. Normalmente são pacientes com lesões aqui de coluna cervical que não podem ser submetidas a torção, movimentos de flexão ou de extensão do pescoço, para não agravar ainda mais essa lesão cervical. Então, o colar cervical ele é muito utilizado no serviço de resgate como uma forma de contenção da coluna cervical e, ao mesmo tempo, para evitar os movimentos involuntários da cabeça, o que poderiam gerar mais danos ainda provocados pelo trauma crânioencefálico, uma vez que a pressão intracraniana no trauma crânioencefálico está aumentada e precisa-se aí de uma estabilização da cabeça e do pescoço. Nós temos o colete de imobilização dorsal, é o CAD. Ele é um dispositivo que ele tem muitas controvérsias, porque alguns estabelecimentos de resgate ainda utilizam o CAD e outros não. O CAD ele é utilizado para a remoção de vítimas de dentro de veículos, para retirada de ferragens ou de locais de difícil acesso. Então nós vimos, por exemplo, nas catástrofes de Mariana e Brumadinho, muitos pacientes eles foram removidos daquela lama toda, daqueles rejeitos de minério com o CAD, que é uma forma de estabilização da vítima e de resgate dessa vítima, já que ela estava em um local de difícil acesso. O CAD é muito utilizado também nos acidentes automobilísticos. Quando você vai retirar ali a vítima de dentro das ferragens, ela precisa de um dispositivo que dê estabilidade tanto à coluna quanto à parte dos membros e do tronco. Nós temos ataduras comuns, que as ataduras elas servem para fixar o membro do paciente e com isso evitar movimentos bruscos. As ataduras elas podem ser utilizadas tanto na região da cabeça quanto dos membros para estabilizar ali aquelas partes, principalmente na suspeita de fraturas, onde a atadura junto com uma tala de madeira podem estabilizar os membros do paciente. Nós temos os torniquetes militares preparados. Então, algumas equipes do SAMU, sobretudo, já utilizam esses torniquetes preparados, que eles são equipamentos de última geração, utilizados para contenção de hemorragia nos membros inferiores e membros superiores. Esses torniquetes eles servem para o controle de hemorragia e eles servem também para diminuir o fluxo sanguíneo ali no local do trauma, principalmente em casos de amputações e esmagamentos, onde se tem um fluxo de sangue muito grande, e o torniquete ele é como se fosse uma braçadeira que vai ali apertar de modo adequado para conter o sangramento externo e assim evitar com que o paciente venha a óbito por causa de uma lesão muito extensa. Nós temos as bandagens triangulares, que elas servem para a imobilização dos membros superiores.
Essas bandagens elas são feitas no formato de triângulo, elas envolvem o membro acometido, o braço, digamos assim, com toda essa região aqui protegida por essas bandagens, e essa bandagem ela vem para a região do pescoço para imobilizar o braço aqui nessa região do tórax, para que o paciente não agrave ainda mais aquela lesão ortopédica provocada por fraturas e luxações. Então essas bandagens elas são muito utilizadas em luxações, né? Luxações de ombro, luxações aqui do punho, para que o paciente possa chegar a um serviço de ortopedia imobilizado e sem riscos de agravar aquela lesão. E nós temos os cintos de fixação. Mais uma vez eu repito, gente, todas essas imagens vocês têm no slide para ver o que são cada um desses equipamentos. E a gente, na prática, com certeza, veremos nos estágios, sobretudo, quando você for para campo de estágio, todos esses equipamentos que são utilizados. Nós temos os cintos de fixação, eles se destinam a prender a vítima junto à tábua de imobilização. Então eu já mostrei para vocês a tábua de imobilização, para que essa vítima seja transportada de forma segura e eficiente ali na tábua, na tábua e também na maca. A gente utiliza esses cintos para prender o paciente ali com o intuito de evitar quedas ou de evitar que essa vítima caia ali no momento do transporte, agravando ainda mais as suas lesões. Então nós temos esses cintos que tem como objetivo esse mecanismo de segurança do paciente. Nós temos a tração de fêmur. A tração de fêmur ele é um equipamento também de estabilização do membro inferior quando a vítima ela sofreu uma queda e teve uma fratura de fêmur. Então, esse equipamento é destinado à imobilização de membros inferiores com fraturas fechadas, confeccionado em alumínio ou em aço inox. Nós temos o imobilizador lateral da cabeça, que nas pranchas longas e nas pranchas de madeira também, naquela parte que fica a cabeça do paciente, é utilizado um equipamento destinado à imobilização total da cabeça da vítima acidentada. Essa imobilização ela é feita com um material que ele é confeccionado em espuma revestida de um material impermeável e lavável. Então, normalmente é uma espuma de poliuretano que fica posta ali na região superior da prancha, para que quando a vítima seja colocada ali na prancha, a cabeça dela fique fixada nesse imobilizador, que é feito de uma espuma e essa espuma ela tem um material que vai ali promover conforto e também ao mesmo tempo estabilização na cabeça da vítima. Essa vítima já está com um colar cervical que vai também estabilizar o pescoço e a cabeça, e junto com o colar cervical, esse imobilizador lateral da cabeça vai promover uma estabilização maior, principalmente para os pacientes vítimas de trauma crânioencefálico. Bom, gente, nessa aula de hoje eu queria falar mais sobre esses equipamentos, esses materiais específicos utilizados muito pela equipe do SAMU e também pelos bombeiros. E na próxima aula nós falaremos das técnicas de salvamento e resgate de vítimas. Obrigado a todos por essa aula de hoje. Não teremos atividade, porém eu peço que vocês realmente assistam a aula, ao vídeo, e assinem uma ata constando a presença de vocês com relação à nossa aula de hoje. Na próxima aula, ou seja, quinta-feira, depois da manhã, teremos todos esses conteúdos sobre o resgate e a remoção de vítimas. E teremos também uma atividade importante nessa aula de depois de amanhã. E hoje peço que vocês assistam ao vídeo e qualquer dúvida que possam surgir, vocês me comuniquem. Estarei disponível a manhã inteira para cessar eventuais dúvidas com vocês. Mais uma vez, peço a vocês muita paciência, que todo esse momento dessa pandemia vai passar e a gente vai poder se encontrar presencialmente para
assim nos vermos, né? E com isso estarmos juntos para as nossas aulas presenciais. Então fiquem todos com Deus e até a próxima.